Batismo com fogo. Será que todo cristão deve almejar o batismo com fogo? Será que esse batismo com fogo que João Batista falou sobre ele é algo bom? Ou será que é algo normal na vida de quem é nascido de Deus? Quem recebe o batismo com o Espírito Santo é normal que também receba o batismo com fogo? O que tu acha? Fica comigo no vídeo até o final e hoje nós vamos entender este assunto tão delicado com relação ao batismo com fogo. Então, te inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, suas dúvidas, perguntas e principalmente compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ter entendimento com respeito às Sagradas Escrituras, a entender os seus textos dentro de seus contextos e assim fugir de enganos, fugir de heresias. Hoje vamos gravar novamente mais um vídeo da nossa playlist Textos em seus contextos. Já fazia um tempinho que a gente não gravava nada sobre este assunto e eu particularmente gosto muito de gravar textos em seus contextos para ajudar a muitas pessoas a entenderem um pouco melhor de textos tão conhecidos, textos ensinados por aí e que sempre, não é quase sempre ou na sua grande maioria das vezes, não, sempre são tirados de seus contextos históricos, seu contexto original das Sagradas Escrituras, para criar um pretexto, para criar uma história, uma fantasia e com isso trazer uma grande confusão. Então hoje, como nos outros vídeos, não vai ser diferente, nós vamos ler um texto no seu contexto e vamos aí esclarecer as dúvidas com relação ao batismo com fogo. Quem já ouviu? Quem já repetiu? E quem já ensinou isso por aí? Que todo nascido de Deus, todo filho de Deus, todo aquele que é batizado com o Espírito Santo tem que ter o batismo com fogo, porque o batismo com fogo é um selo, é como se fosse algo para confirmar que aquela pessoa tem o batismo com o Espírito Santo e que quase sempre esse batismo com fogo é uma luta, é uma tribulação, é uma dificuldade, é uma perseguição, mas que isso é bom, ou então que isso é normal, que todo mundo que tem o Espírito Santo tem que passar pelo batismo de fogo, porque é a maneira que Deus vai provar a fé da pessoa. Quem já ouviu isso? Quem já ensinou isso? Então, será que é isso que a Bíblia fala? Será que isso é o que significa o batismo com fogo que a Bíblia fala? Isso sem contar que também tem uma outra vertente. Tem uma outra vertente que ensina que esse batismo com fogo significa que a pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, ela se remexe toda, que nem arame, que nem fio desencapado, um choque elétrico, que ela pula saltos de 300 metros, que ela se joga no chão, que ela faz um monte de coisa, porque diz que é o batismo com fogo. Então, são dois extremos. Um dizem que é a manifestação do Espírito Santo na pessoa, que joga ela no chão, que faz ela falar um monte de asneira, que faz ela gritar, ela uivar, ela sapatear. E o outro é dizer que isso é bom porque Deus prova todo aquele que ele dá o batismo com o Espírito Santo, ele dá o batismo, ele batiza com o batismo de fogo para provar se aquela pessoa realmente é de Deus, provar a fé dela, e geralmente esse batismo com fogo é um problema, é uma luta, é uma dificuldade. E agora?
Será que o batismo com fogo que a Bíblia está descrevendo, que João descreve aqui em Mateus, é alguma dessas coisas aí? Vamos confirmar nas Sagradas Escrituras? Então vamos lá. Claro, sempre nela, né? A Bíblia é sempre ela que nos revela a verdade. Então vamos lá, acompanha comigo na tua Bíblia, Mateus, livro de Mateus, capítulo 3, tá? Eu vou explicar o contexto e a gente vai então ler o nosso versículozinho chave. Diz assim, no capítulo 3, o contexto é o aparecimento de João Batista, né, o último profeta que veio antecedendo a Cristo para anunciar a chegada do Messias, para anunciar o caminho, abrir os caminhos para a chegada do Senhor Jesus. Então, aqui no capítulo 3, fala que João Batista está chamando as pessoas para arrependimento de pecados e levando elas ao batismo nas águas para arrependimento de pecados. E neste contexto que João Batista está chamando as pessoas para arrependimento de pecado e batizando elas, então diz assim no versículo 7 do capítulo 3. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, ai como eu gosto de João Batista, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Vamos acompanhando o contexto, meus amores. Risca aí na tua Bíblia. Toda raiz, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Circula aí, lançada ao fogo. Aí ele segue e diz assim, não, deixa eu explicar esse contexto aqui primeiro. Então João Batista tá lá batizando, chamando o pessoal para arrependimento de pecados, as pessoas estão acudindo até ele para serem batizadas, confessando seus pecados, e de repente João Batista olha e quem vem vindo? Aí na moita, se introduzindo no meio daquelas pessoas sinceras que estavam ali se arrependendo de seus pecados e sendo batizadas por João. Fariseus e saduceus, as duas piores raças de religiosos do judaísmo, né? Fariseus e saduceus, os mais religiosos, os mais hipócritas. Quando João vê eles vindo, João fala, raça de víboras, porque eles eram hipócritas, religiosos, aqueles que diziam que criam em Deus, mas viviam apenas de aparência, não viviam o que pregavam, não viviam o que ensinavam. Então João chama eles de raça de víboras. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Começa a dar fruto de arrependimento. Não adianta vocês virem aqui querer dar eu quero me batizar e continuar vivendo no pecado, continuar vivendo uma vida de hipocrisia, mentindo para as pessoas, sendo hipócritas. Então, João Batista dá na cara deles. Aí ele vem e fala assim, fiquem sabendo que toda árvore tem que dar bom fruto e que já está preparado o machado. Para toda aquela árvore que não der bom fruto, essa árvore será cortada e será lançada no fogo. Vão vendo. Aí lá vem o contexto da história e continua. No versículo 11 ele diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo.
fogo. Aqui é o nosso versículozinho chave. João Batista dizendo: vocês têm que se arrepender dos seus pecados e dar fruto desse arrependimento, porque senão vocês vão ser cortados e serão lançados no fogo. Aí ele vem e fala: porque eu simplesmente batizo para arrependimento de pecado. Qualquer um, inclusive vocês, hipócritas, pode vir aqui e dizer que está arrependido, se batizar e aparentemente sair com uma impressão de que, se arrependeu. Tu tem que dar frutos desse arrependimento. Mas, depois de mim vem eu batizo com água. Qualquer um pode se batizar, porque não dá para ver o que tem dentro. Eu não conheço o coração de vocês. Em outras palavras, é isso que o João está falando. Agora tem um que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu. E esse não vai batizar só em águas. Esse não, esse conhece o coração. Esse vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Então, meus amores, esse versículo é muito usado por aí para aqueles dois extremos que eu falei para vocês. Ou para dizer que o batismo com fogo, porque aqui João fala que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, usam esse versículo para falar que é batizar com fogo e a pessoa fica bem louca quando ela é batizada com o Espírito Santo, que ela vai sair sapateando e se sacudindo e gritando e uivando e se jogando no chão e caindo pelo poder de Deus. Tem esse extremo, que é um absurdo, e tem o outro extremo, que é dizer que o batismo com fogo é uma provação, é uma luta e que todo cristão tem que passar por isso para provar sua fé. Todo cristão tem que passar pelo batismo de fogo. Será mesmo que todo cristão tem que passar pelo batismo de fogo? Gente, de que batismo é esse? Que o Senhor Jesus vem para nos dar o Espírito Santo, né? Que a gente recebe quando a gente nasce de novo. E ele também vem para batizar com o fogo. Mas de que fogo é esse? Aí entra o seu texto em seus contextos. Do que a gente está falando? Dentro do contexto, João acabou de falar: se tu não te arrepender de verdade e não der frutos desse arrependimento, o machado já está pronto, tu vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Aí ele vem e fala que Jesus vai vir depois dele e vai batizar com o Espírito, porque o Espírito Santo é uma promessa de Cristo para os filhos dele. E aí ele fala que vai batizar com o Espírito Santo para juntar a igreja ao corpo dele, mas também vai batizar com fogo. Que fogo é esse, meus amores? Que ele está dizendo, vamos entendendo a meditar na Bíblia. João está falando com escribas e fariseus hipócritas, saduceus, fariseus religiosos hipócritas. Ele está falando: se vocês não se arrepender, vocês vão ser cortados e lançados no fogo. Vocês podem vir aqui, aparentemente, se batizar nas águas e tá tudo bem. Eu não conheço o que tá no coração de vocês. Um exemplo, embora João sabia, chamou ele de raça de víboras, né? Mas aquele que vem depois de mim é poderoso e ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Que fogo é esse, meus amores? O fogo do inferno. É disso aqui que João Batista está falando. Não é fogo de que uma luta que eu passei. Não, porque quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu vou passar por uma luta, que é o batismo com fogo, é a confirmação do meu batismo com o Espírito Santo. Não, nada disso. Esse aqui é o batismo do inferno. É a pessoa ser lançada no lago de fogo e enxofre no inferno. Aqueles que não se arrependerem de verdade, aqueles que não nascerem de novo. Cristo tanto vai vir para selar a pessoa, para batizar a pessoa com o Espírito dele, porque é ele quem nos dá o Espírito, é ele quem nos batiza com o Espírito, e ele também vai batizar com o fogo do inferno. Ele também vai lançar as pessoas no fogo do inferno, aquelas que não derem frutos de arrependimento, ou seja, aquelas que não nascerem de novo. Vamos continuar lendo o contexto para a gente provar que esse fogo aqui, esse batismo com fogo, é a condenação ao inferno? Olha só. A sua pá, tá falando de Deus, de Jesus, né? O que vai vir depois de mim é mais poderoso, e esse tanto salva com o batismo no Espírito Santo, como condena no inferno com o batismo com fogo. E aí ele vem e fala assim, a sua pá
ele tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo. Quem são os trigos do Senhor Jesus, que tem o Espírito Santo? Seus filhos, ou seus irmãos, né? Mais novos, os filhos de Deus, que ele batizou no corpo dele com o Espírito, porque batismo com o Espírito Santo significa unir. Quando eu fui selada com o Espírito Santo no dia do meu novo nascimento, Cristo me uniu a ele, Cristo me uniu ao corpo dele. Ele o cabeça, eu sou o corpo. Então, a palavra batismo no original grego significa unir. Então, quando a gente é selado com o Espírito no dia do novo nascimento, nós nos unimos a Cristo, ao corpo dele. Então, João Batista está muito claro. Ele vem para unir os filhos de Deus ao corpo dele, e ele vem para lançar no fogo aqueles que não são. E aqui vem a confirmação. A sua pá ele já tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo, os seus, no celeiro, na casa do Pai, mas queimará a palha. Em quê? Em fogo extinguível. Que fogo é esse que jamais se apaga, meus amores, extinguível? O fogo do inferno. O lago de fogo e enxofre por toda eternidade. Gente, vocês viram? Vocês acompanharam na Bíblia de vocês o que eu acabei de ler? Deu para entender? Gente, mais claro que água isso aqui, gente. Meu Deus do céu, que fogo é esse com o qual o Senhor Jesus vai batizar? O lago de fogo e enxofre, o inferno, a condenação. Olha o contexto. Desde o início, os hipócritas vieram, os falsos, os religiosos. João chama eles, raça de víboras. Se vocês não se arrepender, vocês vão ser cortados e lançados no fogo. Primeira vez. Aí ele fala, vocês podem se batizar aqui comigo nas águas, mas vai vir um que vem depois de mim que é muito mais poderoso. E esse não vai batizar só nas águas, esse vai batizar com o Espírito, vai unir os verdadeiros filhos ao corpo dele, a família de Deus, e também vai lançar os falsos filhos, os falsos crentes, os hipócritas, os fariseus hipócritas, religiosos no fogo. Ó, a pá já está lista, já está pronta na mão dele. Ele vai limpar e ele vai separar o seu trigo, os seus irmãos, os filhos de Deus, as suas ovelhas, aqueles pelo qual ele veio morrer, e vai colocar no seu celeiro, ou seja, cuidadinhos lá na casa do Pai, que ele subiu para preparar. Agora, a palha, o joio, esses ele vai lançar para fora, vai queimar num fogo inextinguível, num fogo que não tem fim, que nunca deixa de queimar, que é o fogo do inferno. Então, meus amores, para que vocês vão entender, não se engane mais com esses dois extremos, não sei qual dos dois mais extremos de heresia, se é o batismo com fogo, aquela loucura que se vê por aí dentro das igrejas, que escandaliza o nome de Jesus, que faz todo mundo parecer louco, fanático, uma coisa literalmente diabólica, ou então o outro extremo herético também satânico, da mesma maneira, dizer que todo nascido de Deus, todo mundo que tem o Espírito Santo tem que ser provado com fogo. Eu não quero ser provada por esse fogo, de jeito nenhum, porque esse fogo aqui, que João disse que Cristo viria para batizar com o Espírito e com fogo, significa o fogo do inferno. Significa a condenação eterna. Então, meus amores, eu espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês não venham se deixar mais enganar, que vocês não venham continuar crendo que esse batismo com fogo é algo bom ou é algo normal, que todo filho de Deus tem que passar por isso. É normal que um filho de Deus passe por lutas, por provas, por perseguições?
Claro que sim, todos nós passamos por nossas dificuldades, cada um tem a sua dificuldade, cada um sabe aonde está o seu problema, a sua maior luta, enfim, isso aí é normal, mas isso não tem nada a ver com batismo com fogo, não tem nada a ver com esse versículo aqui, que Cristo vai nos batizar com fogo, porque é a prova de que eu sou nascida de Deus, eu tenho que passar por uma luta, por uma perseguição, e que praticamente dizem por aí que é obrigatório um cristão ser batizado com fogo, porque isso é a prova de que a gente é nascido de Deus. Não, gente, de maneira nenhuma, isso é mentira, isso é engano, isso é heresia, isso é diabólico. Esse batismo com fogo aqui, que Jesus disse, que João disse que Jesus viria para batizar, é a condenação eterna no fogo eterno. Medita, meus amores, isso é aprender a meditar no seu texto, dentro de seu contexto. Medita lá, capítulo 3 de Mateus, desde o versículo 1 até o versículo 12. E aí vocês vão entender que fogo é este que o Senhor Jesus veio para batizar. Tanto no Espírito, que significa a vida eterna, como com o fogo, que significa a morte eterna. O inferno primeiramente e depois o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenha te tirado a dúvida de todos vocês. Compartilha esse vídeo para ti, tu que conhece pessoas que acreditam que esse batismo com fogo é algo bom, que é uma manifestação do Espírito, ou então que acredita que isso significa uma luta, uma provação, que todo cristão tem que passar para provar que é nascido de Deus. Manda para essa pessoa, compartilha esse vídeo para que ela venha sair dessa cegueira espiritual, desse engano e dessa mentira. Que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e a gente se vê até a próxima.